Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Muito bem, meio-dia, mais 6 minutos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Abordagem Regional. Hoje é quarta-feira, dia 31 do mês de maio. Quarta-feira, você sabe, é dia do espaço jurídico. Daqui a pouquinho estaremos conversando com o Dr. Druziani. Vocês devem ter percebido através das redes sociais que na segunda-feira nós estávamos em uma reunião com o professor Edson dos Santos, aqui na emissora. E vocês sabem muito bem o perfil do programa Abordagem Regional, sempre trazendo notícia com responsabilidade e, em hipótese alguma, levaremos ao ar ou propagaremos algo que nós não temos a plena convicção da sua veracidade. Por conta disso, o seu Edson dos Santos trouxe alguns documentos que também serão analisados pelo Dr. Druziani, que há muitos anos já acompanha o trabalho do programa Abordagem Regional, há mais de 10 anos na TV e agora há um pouco mais de um ano aqui na Rádio Comunidade. Então todo o material, inclusive eu quero registrar também a presença aqui em nossos estúdios hoje do professor Edson dos Santos, que veio nos abastecer com mais alguns documentos. Todos esses documentos serão analisados e quando o programa se pronunciar, com certeza nós traremos aqui esclarecendo aquilo que está sendo amplamente debatido já nas esferas das redes sociais e também nas esferas judiciais. Então, tudo que você ouvir desse apresentador ou do Dr. Druziani, com certeza estarão abastecidos com a legislação e o rigor que nós sempre trazemos dentro da nossa seriedade. Antes de cumprimentar o Dr. Druziani, Reinaldo Rocha sempre o faz e o faz brilhantemente na abertura dos programas. O que temos para hoje, Rei? Boa tarde aos nossos ouvintes, a você que nos ouve também pela internet. Hoje, 31 de maio, acabou o mês de maio, hein? Agora vem festas juninas por aí, né? Quentão, vinho quente, bolo de fubá, batata doce e vai por aí afora, né? Nesse 31 de maio se comemora o Dia da Aeromoça, uma das profissões mais discriminadas do nosso planeta. Por quê? Porque não tem aeromoça feia, elas não são admitidas. Isso é uma discriminação. Procure um advogado da sua confiança, tá certo? Hoje também dia do comissário de bordo e dia mundial do combate ao fumo. Montanha, atenção Montanha, cuidado, hein? Para de fumar, senão você vai empacotar logo logo. A fase da lua é cheia, deste ano já se foram 151 dias, restam 214. E hoje também, na religiosidade, se comemora o dia da visitação de Nossa Senhora. Muito bem, meio-dia mais 9 minutos. Quando você falou do tabaco, né, dia do fumo, eu lembrei daquela piadinha que as mercearias antigamente vendia fumo, não vendia aquele fumo? Verdade, cortava, vende ainda. De metro, né? A dona Tereza Angelucci ali na esquina da piscina ali tem ainda. E assim funciona, as pessoas que gostavam de fumar... E é por quilo, né? Na verdade, ela vendia por metro. Quanto mais você corre, mais fumo você leva. Ah, é? É. Ainda bem que eu não fumo, então. Porque por quilo não tem graça, tem que ser por metro. Então, quanto mais você corre... mais fumo você leva. Mais fumo você leva. Tá certo. Porque é por um espaço de tempo, entendeu? Então, 2 quarteirões para baixo, tinha uma loja de turco que media elástico esticando ele assim, ó. Esticava o elástico. Você quer 1 metro? Você levava 2 centímetros, logo era 1 metro, esticava. Curiosidades também faz parte da nossa cultura. Doutor Druziani, boa tarde. Ele pensou. Boa tarde, Paulo Carvalho. O senhor chegou a fumar na vida alguma vez, não? Reinaldo Rocha. Hoje ele deve estar pensando, o que eu estou fazendo aqui? Boa tarde, todos os ouvintes do Abordagem Regional. Meu amigo Paulo Carvalho, eu estou meditabundo. Porque realmente depois de ouvir uma piada mal contada como essa, porque a piada não é assim.
A piada é a pessoa que vendia o fumo de corda, que vinha em rolo, ela vendia assim. Era por tempo. A pessoa pegava na ponta e saía correndo e ela perguntava quanto que ela queria de rolo e a pessoa correndo. Por isso que quanto mais corria, mais fumo levava. Do jeito que você falou, pareceu até pornográfico, mas não se trata disso. Sem dúvida. Verdade. Tá? E o rolo ia girando, assim Sim. como é o rolo de barbante, e quanto mais girava, mais fumo a pessoa Levava. levava. O que eu tô fazendo? É verdade. Tá vendo? O Paulo Além Carvalho- de ser expert nas leis brasileiras, ele é expert também em fumo. Não, em causos antigos. Ah, causos antigos, Assim tá como certo. esse nosso amigo, que falaremos com ele daqui a pouco. Nós estamos deixando o nosso convidado acabrunhado, constrangido. Acho que nunca mais ele volta aqui. É verdade. E o Paulo Carvalho me dizia que em tempos de delação, cada um que cuide do seu quentão. Então, agora, Festa junina, verdade. É verdade. Rimou. E realmente a coisa está esquentando. Tá, o bicho vai ficar... O quentão o de bi- cada um que o se bicho cuide. vai pegar. Antes de começar o programa... O senhor tem que Paulo mandar Carvalho, abraço? Eu gostaria de mandar um abraço para um amigão seu, Sim. o Dimas. Dimas, gerente da Associação Comercial. Associação Empresarial aqui de Porto Ferreira. Fica ali na Carlinhos Valeriani. É, Isso. Um ex-presidente dessa entidade deve saber falar o nome certo da... É verdade. Eu ia falar Associação Comercial Industrial, mas em Pirassununga ainda é, né? É. Não mudou, mas aqui é Associação Comercial e Empresarial. E disse que ACE estaria aqui agora. e ia pedir para você também mandar um abraço Um abraço, para Dimas. ele. E eles estão ligados lá na 85, Que 85? 105,9. O senhor está confundindo com Pirassununga, né? Com a Querigma. 105,9. E um abraço à menina simpática também de lá, Tauane. A Um Tauane. abraço a todos vocês, foram muito simpaticíssimos comigo. E a toda a equipe, né? Que trabalha ali na Aí associação. eu já não conheci Não. esses dois. Mas todos ali são muito simpáticos. E realmente fazem bem na função que ora são determinados a fazer. Muito bacana, viu? E se ligarem na comunidade FM, vão estar muito bem informados sobre as coisas de Porto Ferreira, sempre do meio-dia a 1h da tarde. Muito bem. Como nós não tivemos aí um tempo hábil para eu apresentar toda a documentação para o Dr. Duziano, o senhor Wesley inclusive vai ficar um pouco mais aí para a gente trazer esses esclarecimentos, mas algumas coisas, doutor, dá para a gente já ir entendendo para facilitar, porque algumas postagens, o senhor Wesley já vem fazendo algumas postagens já há um bom tempo nas redes sociais, já tem encaminhado inclusive uma vasta documentação no Poder Judiciário, no Poder Policial, inclusive, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Federal. Então tem muito documento. Então eu queria só para que as pessoas que pudessem estar nesse momento nos ouvindo, porque numa das publicações, está chegando nos dois aqui, tanto no meu celular quanto no celular do doutor, provavelmente alguns questionamentos eu já vou verificar. Nós temos, doutor, todas as associações, fundações, enfim, para poder funcionar, precisa de uma diretoria, precisa de um estatuto, e se é uma associação, entendemos que tem sócios, né? Associação, sócios. E quando essa associação ela toma a proporção, a exemplo do Grêmio Ferroviário Ferreirense, que hoje eu não sei estimar, mas tem aí um patrimônio considerável, porque é uma área privilegiada, é no centro da cidade, o senhor conhece, inclusive, já teve a oportunidade de estar com a gente ali no restaurante Gerola, que é uma estrutura física de propriedade do Grêmio Ferroviário, o próprio cinema, e todo aquele quadrilátero ali do centro da cidade é patrimônio do Grêmio Ferroviário Ferreirense. Quando acontece da associação acabar, os seus sócios, alguns falecem, outros não cumprem mensalmente as suas obrigações com o patrimônio, mas lá no passado foram adquiridos e pagos, alguns foram doados, mas uma grande maioria compraram um título patrimonial. Da dissolução requer uma concordância de todos os sócios, doutor? Não necessariamente.
Isso depende muito do que consta no estatuto. Nós temos as disposições estatutárias e as disposições legais. As estatutárias não podem contrariar as disposições legais. Algumas disposições legais em relação à dissolução de sociedades determinam que o patrimônio não pode ficar para os associados e deve se dirigir a uma entidade congênere. Em estatuto, às vezes, essa entidade congênere já vem especificada, 1, 2, 3, 4 na cidade. Então, este casamento entre a disposição legal e a disposição estatutária é que vai determinar, em havendo a dissolução da associação, para aonde que vai o patrimônio. Uma diferenciação que é importante se fazer neste momento agora é que existe uma diferença muito grande entre associação e sociedade. Muitas vezes as pessoas se intitulam sócios de uma agremiação, Porto Ferreira Futebol Clube, Associação Comercial, enfim, várias entidades. Eu sou sócio lá da Associação Comercial. Na verdade, este título é errôneo, não é sócio, ele é associado. Aí fala que é sócio, e sócio passa a impressão que é sócio como se fosse um sócio empresarial de uma empresa. Então, sócio de uma empresa, ele é proprietário da empresa. O sócio de uma entidade, ele não é sócio, ele é associado, ele não é proprietário de nada. Então, esta é uma grande diferenciação. Por isso que a propriedade de uma empresa vai para o proprietário ou seus herdeiros, de acordo com a lei. O patrimônio de uma entidade associativa, o seu patrimônio vai, quando da sua extinção, pelo que está no estatuto, desde que não contrarie a legislação. São questões bastante, vamos dizer, até complicadas de a gente, num programa radiofônico, tentar esclarecer, né? A gente está só trazendo algumas possibilidades para os nossos amigos ouvintes, porque já estamos sendo indagados. Agora, só para a gente entender, para facilitar os nossos ouvintes, da formação desta agremiação, algumas pessoas, alguns ferroviários e algumas pessoas convidadas, eles adquiriram um título patrimonial. Quando se adquire um título patrimonial, a nomenclatura passa a ser a mesma, porque existe o associado que contribui mensalmente para usufruir de alguns benefícios daquela agremiação. No entanto, existe um grupo de pessoas que construíram aquele patrimônio. Como é que fica essa situação, doutor? Do mesmo jeito. O associado que tem título patrimonial, na verdade, é o associado remido, ou seja, é aquele que, em alguns estatutos, não é obrigado nem a pagar a mensalidade que os outros associados normais pagam. De qualquer forma, em se tratando de uma associação, ainda que o nome seja sócio patrimonial, ele não é dono de nada. Em associação, nunca ninguém é dono de nada. Muito bem. Só para entender por quê. Porque estamos em uma situação bastante clara no caso, o Grêmio, a gente está falando do Grêmio, logicamente que depois nós vamos ouvir também a atual diretoria, porque foram acontecendo fatos, né, a destituição, a demissão de cargos. Inclusive tem um livro que foi escrito, né, impresso aqui no jornal, que tem um vasto histórico, né, inclusive com fotos de documentos do início, para efeito de justiça e de lei. Um livro como esse, ele tem algum peso no judiciário, doutor? Sendo um livro histórico e as suas fotos de títulos patrimoniais, e toda uma narrativa desde o início até os tempos atuais, isso para a justiça tem algum valor real ou não? Sim e não. Se o intuito da prova intitulada livro for a respeito do patrimônio histórico da entidade, sim, não há dúvida nenhuma. Agora, se for em relação
a questão patrimonial da entidade, sem dúvida nenhuma, não. A história da entidade é uma coisa. A sequência patrimonial desta entidade é outra coisa completamente diferente. Existe alguma possibilidade dentro... Desculpa, não querendo te cortar, mas para deixar bem claro para os nossos ouvintes. Pode acontecer, e acontece muito em uma situação de fato de entidades, que uma pessoa acaba aparecendo bastante para a comunidade ligada àquela entidade, e a comunidade passa a achar até que aquela pessoa é o presidente, o diretor, o dono, enfim, da entidade. Por exemplo, lá em Santa Cruz das Palmeiras tinha uma entidade lá que sempre está associada ao seu José Couvre. Então, quando fala em José Couvre, ela é da entidade tal. Este José Couvre pode nunca ter sido diretor de nada, nem sócio de nada, nem formalmente, juridicamente ligado à entidade de maneira nenhuma. Mas a coletividade o tem como sendo. O fato da coletividade o ter como sendo não significa juridicamente nada, porque se ele não é formalmente, não é. Existe uma coisa muito importante em direito, que é o seguinte: algumas situações de fato podem ser reconhecidas como de direito, outras não. As situações de direito que são especificamente regulamentadas pela lei, tudo que for feito tem que ser feito pela lei. Se for feito fora do regulamento jurídico, ainda que se faça, ainda que seja de fato, não passa a ser de direito. Não sei se eu fui claro. Sem dúvida. Por exemplo, um carro pode ser meu, embora não esteja no meu nome. Pode ser. Eu comprei um carro, mas ainda não passei para o meu nome. Mas comprei. Tem um recibo, tem uma testemunha. Até por testemunha eu posso provar que o carro é meu. Isto sim. Tá? Agora, um filho eu não posso provar por testemunha. Eu não posso levar o Reinaldo lá e dizer, o Paulo Carvalho é meu filho. Não. Mesmo eu posso levar, vai concordar posso com levar Porto Ferreira inteira na frente do juiz e dizer, Paulo Carvalho é meu filho. Não vale. A lei diz que tem que ter uma certidão de nascimento. Então existem coisas que só se provam formalmente, porque a lei assim determina, e outras não. Podem se provar também por outros meios. O senhor conseguiu interpretar o semblante do Reinaldo Rocha? Sim. Quase me perdi na locução aqui. O senhor consegue explicitar isso para os ouvintes, a cara que o Reinaldo fez? Não? Quando eu falei que você é meu filho? Isso. Eu não tenho idade para isso, né, doutor? Mas a idade são coisas que só o tempo pode revelar. Mas o senhor me fez realizar um sonho muito grande. Eu sempre quis estar no programa do Ratinho e sempre quis estar no programa Casos de Família da Cristina Rocha, minha prima, que só tem barraco desse tipo. E meu pai, meu filho me abandonou. Obrigado, doutor. Mas aqui não vai ter DNA, não. Me senti no Ratinho agora. 12:00 mais 24 minutos. Dando sequência ainda no assunto Grêmio, doutor, para a gente ficar claro, para as pessoas, pelo menos que estão nos ouvindo, e percebemos, o senhor Edson está aqui de prova, que essa semana, em virtude da foto que nós postamos, analisando alguns dos documentos, nós percebemos que começou a ter uma certa influência da coletividade, algumas pessoas fazendo alguns questionamentos, algumas perguntas, e algumas pessoas dando algumas opiniões também. É possível, dentro de tudo isso que o senhor explicou, olha, um grupo de pessoas, os remanescentes foram destituindo, ficou um grupo menor, né? Hoje temos aí, através de títulos patrimoniais, 136 pessoas que têm os seus títulos, ou comprado, ou doado, enfim, que são os títulos patrimoniais. Aí essas pessoas vão se afastando, um grupo de pessoas assumem, né, a administração, e, consequentemente, vendem o patrimônio, ou rateiam entre si o patrimônio, sem passar por uma outra entidade. Ou cria-se uma outra entidade, né, com uma outra nomenclatura, que isso também, porque no estatuto não dirimiu em qual... Havendo a dissolução, vai para tal entidade. Não, como não tem nenhuma indicada no estatuto, cria-se uma outra e acaba adquirindo esse patrimônio. É possível isso acontecer? Antes é importante lembrar aos ouvintes
que você pontuou muito bem. Eu não vi documento nenhum, não vi nada, eu estou respondendo todas as indagações teoricamente. Qualquer entidade que me perguntar a respeito dessas indagações teóricas, a resposta vai ser esta. Não vi documento, não vi nada. Então, estou respondendo apenas, que fique claro, teoricamente. Então, vamos lá. Esta pergunta eu já respondi. Quando no Estatuto há a possibilidade de, em extinguindo o patrimônio, ir para uma outra entidade, pode ir para uma outra entidade. Não há problema. Se questiona se essa outra entidade já foi montada com a segunda intenção, um segundo objetivo, aí já é uma outra história. Aí já depende de ver documentos mesmo, análises, enfim. De qualquer forma, teoricamente, se a lei possibilita e o Estatuto prevê a possibilidade de, em havendo extinção de uma entidade, o patrimônio passar para outra entidade, isso é possível. Agora, é importante ficar claro o seguinte: a hipótese que eu estou respondendo teoricamente é a hipótese de extinção de entidade. Há a possibilidade também da entidade achar que que é interessante dispor de algum patrimônio. Ela dispõe de um patrimônio e adquire um outro. Por exemplo, ela tem um terreno que lhe foi dado por alguém num bairro mais afastado, e esse terreno é possível ele ser vendido e com esse dinheiro dar entrada num terreno mais próximo que seria mais interessante para a entidade no centro da cidade. É possível isso também. Transações de aquisição e venda de bens de uma entidade, desde que devidamente aprovado pelos meios estatutários, Conselho Fiscal, diretoria, é possível também. Não há problema disso. Então, aquisição e não de bem é uma coisa, extinção de entidade é outra coisa. Na primeira meia hora do programa, na primeira parte, nós abordamos algumas questões, inclusive, mais uma vez, quero agradecer aqui a visita do professor Edson dos Santos. Obviamente que nós vamos analisar toda essa documentação, seu Edson, né? Mas quisemos dar uma certa publicidade para que as pessoas que estão, inclusive, nos cobrando através das redes sociais, ligando aqui para a emissora, perguntando informações sobre o porquê. Inclusive, eu só tomei a liberdade de falar publicamente porque foi pauta de palavra livre de vereador na Câmara Municipal. Então já se deu uma publicidade, inclusive alguns vereadores fazendo questionamentos sobre o retorno do Grêmio, o retorno do cinema, cobrando algumas ações. E se estão cobrando, é porque estão vendo a necessidade. Inclusive, o vereador Gustavo Braga, que o professor conhece, ele falou que esteve na cidade de Pirassununga, num filme, e encontrou mais gente de Porto Ferreira do que de própria Pirassununga. Então ele sugeriu, né, uma indicação para que se analise a possibilidade. Só que não tem como um poder, né, doutor, um poder legislativo, influir numa entidade, o que deve, o que não deve fazer. Mas ele trouxe como indicação, falou, olha, podíamos voltar com o Grêmio, podíamos voltar com o cinema de Porto Ferreira. Quer dizer, não tem conhecimento de todo esse imbróglio jurídico, talvez, mas até que ponto um vereador pode influenciar numa gestão de uma diretoria de uma entidade, doutor? Pode, e pode muito. Uma cadeira de vereador não acontece por acaso. Normalmente, aquele que é eleito pelo povo para estar lá representando já deu mostras de que tem esta capacidade e esta vontade de fazer pelo povo, independentemente de ter qualquer cargo. Neste caso, de vereador. Então já participou de alguma entidade, já deve ter feito várias coisas e deve então ter uma bagagem muito grande. Independentemente da Câmara Municipal, estes vereadores, enquanto cidadãos, podem sim se unirem aí e fazerem uma empreitada para desvendar esse imbróglio aí que já chegou à Câmara Municipal. Muito bem. Bom, vamos dar sequência e nós estamos falando, né, a gente vai, como eu disse, tratar com carinho esse caso aqui da cidade de Porto Ferreira, mesmo porque é um patrimônio histórico. Eu lembro desde a época da minha
infância, de brincar no parquinho do Grêmio, de ir ao cinema, enfim, faz parte da história de Porto Ferreira, e a gente tem um carinho muito grande por essa entidade e também por todas as pessoas que por lá, inclusive agora eu tive a grata satisfação de ver os nomes de alguns sócios patrimoniais, né, de alguns títulos patrimoniais, e alguns nomes que a gente tem um carinho muito grande também por todas essas pessoas. Então é uma pena a gente ver, infelizmente, essa situação que o Grêmio Ferroviário Ferreirense está vivendo na cidade de Porto Ferreira. Mas muitas questões têm chegado, doutor, sobre as questões também das delações que a gente estava comentando agora, sobre delações premiadas, e está tendo cada dia uma coisa nova. Quer dizer, até num passado não tão distante assim, vamos exemplificar. Ó, tudo que está acontecendo de errado no Grêmio, culpa do seu Edson. Quer dizer, aí todo mundo joga a culpa nele, pronto. Aí já o condena, mas na verdade, aí quando chega no seu Edson, ele já fala do outro, que fala do outro, que fala do outro. Quando vai ver, tem muito mais gente envolvida nessa história. Até que ponto a delação está trazendo uma perspectiva positiva para o país, doutor? Foi o divisor de águas entre o passado, quando se elegia um laranja lá, esse é a bola da vez, e ele ficava preso lá e todo mundo dizia que era ele. Bom, e ele já sabia que se estourasse a bomba, era ele mesmo que ia a segurar o rojão, né? Segurar a bronca, como se diz no meio policial. E depois da delação premiada, não. Existe um regramento. Tem muita gente que fala bobagem a respeito da delação premiada, dizendo: só apontar o dedo não significa prova. Fala bobagem. Não. Existe uma lei, vários requisitos que precisam ser cumpridos. Isto é homologado por um juiz, é monitorado por promotores de justiça. Não é só a polícia, e não é só a Polícia Federal, tá? Outros criminosos que, gravem bem isso, vocês que falam besteira, que até então não haviam sido descobertos. Não adianta apontar um que a polícia e a justiça já sabem. Não. A delação premiada proíbe que se homologue uma delação desse tipo. Então, aquele que está envolvido num crime, ele traz à luz a participação de uma outra pessoa, com provas de que aquela outra pessoa participou. Você que fala besteira, presta atenção. Ele não indica só o dedo. O João também fez. Não. O João fez, mas onde tem recibos, onde está dinheiro, conta bancária, enfim, vídeo. Aí essa delação pode ser homologada, senão não pode. Este outro que é trazido à luz e que não se saberia do crime dele se o delator não tivesse falado, se ele também quiser se beneficiar de uma delação premiada, ele também vai ter que apontar um outro criminoso que até então ninguém sabia que era criminoso, por isso que é importante a delação premiada, e este outro é apontado e quem aponta indica onde é que estão as provas, e só com a delação somada às provas, depois de um processo judicial onde garanta a esta pessoa delatada um amplo direito de defesa, com testemunhas, com provas, com advogados, quantos ele queira contratar para defendê-lo, é que ele vai ser absolvido ou condenado. Então, aqueles que falam besteira, por favor, eu tenho visto muitas pessoas, inclusive no meio jurídico, dando orientação e parecer, mas direcionado para convencer a população de uma coisa, convencer a população de outra coisa, e fico muito triste porque eu percebo que o profissional ele sabe que não é bem aquilo, mas dá um parecer dirigido justamente para causar comoção, muitas vezes até nos meios midiáticos, televisão, rádio, para conseguir ibope, conseguir fama, ou pega o papel e enfia dentro da camisa, isso é tudo para conseguir audiência. Tem que tomar cuidado
com as coisas. O Poder Judiciário não é audiência. O Poder Judiciário ele está lá equidistante, tem que estar equidistante para ir recebendo as provas e com as provas nas mãos decidir se absolve ou condena. Um grande exemplo recente é o da absolvição da esposa do Eduardo Cunha. Todo mundo já foi pra mídia, não podia ser desse jeito, aí tá vendo, já estão começando a amarelar, e não sei o que lá. Olha, eu não consigo entender como é que vai devolver o dinheiro, mas não condenou a mulher. E eu vejo muitas pessoas que sabem muito bem o que poderiam explicar para a população, mas ficam incitando a execração pública, incitando a condenação pela mídia, não respeitando um dos poderes da República, que é o Poder Judiciário. Então, primeiro isso, respeitem as instituições que estão funcionando, seus babebibabu. Nossa, inclusive... Respeitem as instituições que estão funcionando. Polícia Federal, Ministério Público Federal, Juiz Federal, desembargadores federais, ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão trabalhando 24 horas por dia, às vezes, num trabalho hercúleo de provas. Vocês imaginam quantos volumes tem cada processo desse? Seus babebibabu, para ficar incitando a população contra o judiciário, só porque deu uma decisão que absolvia aquela moça lá. Não estou falando com isso que ela seja uma santa. Não se trata disso. O que eu quero dizer é que dentro daquele processo que o juiz foi decidir, tinha prova absoluta. E aí é o caso. Prestem muito bem atenção. Aí está o caso. Existia a prova absoluta de que ela tinha completa noção de que aquele dinheiro era proveniente de propina. Completa noção. O juiz não se convenceu disso. Mas o dinheiro era de propina? Sim, o dinheiro era, então devolve o dinheiro. Mas ela sabia que era. Eu, enquanto juiz, fiquei em dúvida. Eu tenho a obrigação de absolver. Isto é que é judiciário, isto que é instituição democrática, isto que é Estado democrático de direito. Fora disso, por favor, não fiquem incitando a população contra as instituições. Me desculpa, Paulo Carvalho, mas eu tinha que fazer esse desabafo. Muito bem. Inclusive, nesse caso específico, tão logo eu li a reportagem, ficou muito claro de que o juiz não tinha se convencido de que ela sabia de fato do que aquele dinheiro era de propina. Não significa que ela seja santa, não é disso que nós estamos falando. Sim. Nós estamos falando é que você que está me ouvindo aí, e que tem algum interesse aí secundário de ficar incitando, quando for com você, você vai exigir que o juiz só te condene se ele tiver absoluta certeza de que você sabia o que estava fazendo. Você vai exigir. Então, por favor, respeite. E desde que eu me conheço por gente, eu conheço aquela célebre frase, in dubio pro réu. Quer dizer, no caso de dúvida, a absolvição foi o que o juiz fez e como nós estamos aqui evidenciando. Doutor, um caso... Eu só gostaria de falar mais uma outra coisa. Calma, doutor. Tá nervoso. Nós vamos pescar depois. As decisões sobre as questões da Lava Jato mal começaram. Mal começaram. Para com isso. Preste atenção. As decisões mesmas mal começaram. E se amanhã absolverem Luiz Inácio Lula da Silva num processo, porque tem vários, e o juiz disser a mesma coisa, neste processo aqui, as provas que me foram pedidas não me convenceram, eu vou respeitá-lo. Assim como eu respeitarei seus babebibabu. Quando em outro processo condenar alguém e esse juiz disser, eu estou condenando porque aqui tem esta prova, esta prova, esta prova, esta prova, e isto me convenceu de que realmente ele sabia que estava fazendo um ato criminoso, eu vou respeitá-lo. Muito bem, faltando 9 minutos para 1 da tarde, deixa eu trazer um esclarecimento. O João Vicente está ouvindo a gente, ele que apresenta o Coaching em Ação todas as sextas-feiras. Ô João Vicente, desculpa, hein? Ele fez uma observação aqui, Reinaldo, quando você falou que hoje é dia da visitação, que ele disse que aqui é dia do Espírito Santo, em virtude, inclusive, por causa do dia da visitação, né? Que Maria foi visitada Exatamente. Pelo Espírito Santo e que é aniversário do filho dele, o Rodrigo. Então a gente está cumprimentando o Rodrigo. Passaremos por aí para, né?
Degustar aquele bolo, tomar aquele refrigerante, comer aquela carne assada. É coisa rápida, coisa que 3, 4 horas a gente sai daí. Deixa eu também trazer um esclarecimento em relação a alguns comentários, doutor, como o senhor mesmo disse, talvez ficam ali naquela ânsia, ou de dar furo de reportagem, ou de trazer informação, e começa a postar coisas, e pôr na internet, grupo e tudo mais. Ontem foi flagrado aí um carro, um veículo que acabou ali na banca cultural. O motorista teve um mal súbito e acabou entrando na calçada, entrando dentro da banca com o carro. Aquela foto que eu te mandei? Não, essa foto é de outro lugar, é de hoje. Aquela foi ontem, hoje é outra. E hoje eu recebi também algumas fotos, obviamente fomos apurar as informações. Ontem foi isso, o motorista ele acabou passando mal e ao invés de brecar, ele acelerou, subiu na calçada, entrou na loja, mas passa bem. E no caso de hoje, um carro ele foi roubado na cidade de Escalvado, um carro da Bolsa Família, inclusive é adesivado Bolsa Família, e o criminoso, o assaltante em fuga, cortou o cruzamento, vindo a colidir com outro veículo, o carro inclusive capotou, aqui na rua Daniel de Oliveira Carvalho, esquina com a Luiz Gama. E os criminosos, mesmo com o carro capotado, evadiram e até agora não tem noção de aonde os criminosos estão. Evadiram-se sem o carro capotado. Sem o carro capotado, Você falou mesmo com o carro capotado. O carro capotado, eles saíram a pé, né? É verdade. Eles se evadiram a pé do local. Ou roubaram. Eu fiquei imaginando. Apareceu que o carro capotado continuou andando. Exatamente isso que eu estava imaginando aqui. Evadiram-se do local, o carro capotou, foi feio, né? E a condutora do outro veículo foi levada aí com ferimentos para o hospital, mas a informação que nos chega é que passa bem, né? Além do susto, obviamente, ferimentos leves. Então tá aí as informações. E agora há pouco o Osni acaba de me informar que uma mulher foi presa em flagrante roubando uma loja de utilidade, né? E uma outra mulher de 30 anos, moradora na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, foi presa por policiais após um furto de produtos em um supermercado da cidade. Então tá aí, né, as informações chegando. Agora para nós aqui, doutor, nós estamos falando desde o início do programa, do Grêmio, diretoria, e o senhor falou se é uma associação, quando ela é extinta, passa para uma outra, congênere, tudo isso nós entendemos. Aqui em Porto Ferreira, não só aqui em Porto Ferreira, mas em Porto Ferreira, porque aqui existe a Odebrecht, que hoje é BRK, a Brookfield Ambiental, que é a maior acionista, com 70% das ações, e algumas pessoas também, utilizando-se das redes sociais, começam de uma forma assim, ofensiva. Fala, não adianta mudar de nome e o que o contrato quer dizer, fazendo suposições. O que eu queria entender é o seguinte: primeiro é que realmente a empresa foi vendida, né, já foi anunciado amplamente. E segundo, algumas pessoas acham que na verdade ela não foi vendida, ela simplesmente mudou de nome para tentar driblar essas delações todas que estão ocorrendo. A pergunta é, essas pessoas que acabam ofendendo moralmente até uma instituição, uma empresa, ela pode ser penalizada por alguma coisa, doutor? Aí eu acho que mudou de nome e falo mal da empresa. O senhor hoje está com a tocha toda, hein? O senhor tem 5 minutos. Esta é uma pergunta de prova. Todos aqueles que militam na área do direito e que estejam ouvindo sabem do que eu estou falando. A pergunta teórica é: pessoa jurídica tem direito a danos morais? Isso. Simples Essa assim. é a pergunta. Essa. Pessoa jurídica tem direito a danos morais? O que é dano moral? Então vamos entender. Dano moral é o que não é patrimonial. Tem muita gente que acha que dano moral é porque xingou de filha disso, filho daquilo, né? Então atingiu a moral. Não. Dano moral é o que não é patrimonial. Patrimônio todo mundo sabe o que é. É dinheiro, casa, carro, notebook, enfim. Indeniza-se o dano patrimonial, indeniza-se o dano moral. O moral é o não patrimonial, mais tecnicamente entendido como não patrimonial. Existe dano que não é patrimonial? Existe sim. O dano à imagem. Eu tenho uma imagem enquanto advogado e todos dizem que é uma imagem boa. Tenho também uma credibilidade que
todos dizem também que é uma credibilidade também muito boa, assim como Paulo Carvalho. Isto também é um patrimônio, mas não é um patrimônio físico. Isto é um patrimônio virtual. Também pode ser considerado como patrimônio. Aí nós ficamos numa linha tênue. Agora, existe também a possibilidade de alguém fazer alguma coisa e me trazer um sentimento ruim para mim. Eu fico chateado, eu fico depressivo, eu sou perturbado. Isto não é patrimônio, mas é um bem também, que é o bem ligado à felicidade. Eu tenho direito a ser feliz e eu trabalho para isso. Eu compro uma casa, eu compro um carro, eu mantenho minhas contas em dia, eu compro roupa para andar, eu faço tudo para ser feliz. E a pessoa, filha de não sei quem, vem lá e pá. Este é o dano moral. Também pode ser indenizado. Agora, e a pessoa jurídica? Isso. A pessoa jurídica não tem sentimento. Como é que vai indenizar um dano moral ou não patrimonial? Por isso que eu quis fazer o conceito antes. É possível indenizar um dano não patrimonial puramente considerado de uma pessoa jurídica? Sim. Primeiro, a imagem, que está no campo tênue ali entre... Alguns doutrinadores entendem que é dano patrimonial virtual, como muito bem disse o Reinaldo Rocha, mas quando não consegue se aquilatar, ele passa a ser um dano, olha a linha tênue, um dano moral, mas ligado a desprestígio da imagem que esta pessoa jurídica teve. Esse desprestígio à imagem que essa pessoa jurídica teve, obviamente ela não vai sentir mágoa nenhuma. Mas é uma perda que deve ser considerada. Então, antes não, mas mais recentemente, os doutrinadores e os tribunais entendem que é possível, sim, condenar alguém por dano não patrimonial ou dano moral, se assim quiser entender, de uma pessoa jurídica. Posso dar um exemplo? Se eu perder um filho por culpa de alguém, o filho não tem preço. Como é que vai me indenizar? Vai pagar quanto para mim que eu perdi um filho? Como se não tem preço, não paga nada. Mas aí fica-se uma contradição muito grande. Porque se eu perder o meu cachorro, o cachorro tem preço. Eu paguei 5 mil pelo cachorro. Eu posso obrigar alguém a pagar os 5 mil do cachorro? Há uma contradição. Ora, se eu posso receber 5 mil porque eu perdi um cachorro, não vou receber nada por ter perdido um filho? Então também, recentemente, a doutrina, a jurisprudência, os estudiosos entenderam que é possível também se indenizar a perda de um filho, embora não tenha preço. Muito bem, infelizmente chegamos ao final de mais uma edição do programa Abordagem Regional desta quarta-feira, 31 de maio. Obrigado, doutor, obrigado, professor Edson, que acompanhou o programa hoje em loco aqui nos estúdios da 105,9. Doutor, até a semana que vem. Até a semana que vem, se assim Deus nos permitir.